Oi pessoal, bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou um dos cofundadores do Runhunt e hoje nós vamos conversar sobre a necessidade ou não de contratar mais pessoas para a sua área em oposição à oportunidade de revisitar processos. Muitas vezes como gestor, a gente vê a área afogada. A gente vê atrasos acontecendo, a gente vê refações, a gente vê as pessoas se esforçando e o resultado não acontecendo. Isso às vezes acontece quando entra uma conta nova ou quando tem um cliente novo, dá aquela sensação de não estamos dando conta do recado. E aí a solução trivial para isso em geral é precisamos de mais gente. E precisamos de mais gente nem sempre é a melhor solução, por 3 motivos. Primeiro, é custoso, e é custoso não só do ponto de vista direto como indireto. O que eu quero dizer com isso? Ele é custoso porque você vai aumentar a sua folha, vai aumentar o custo fixo da sua empresa, mas é custoso também do ponto de vista de que você vai ter que tirar as pessoas do seu foco de trabalho e envolvê-las em processos de recrutamento. A não ser que você tenha uma área dedicada para isso, e mesmo assim é comum que os gestores estejam envolvidos nas fases finais dos processos de recrutamento. Então, sair das entregas para iniciar um processo de recrutamento, seleção e contratação de uma outra pessoa, tira foco e provavelmente reduz a sua capacidade de estar em cima das entregas. Ainda como custo indireto, essa pessoa vai precisar de espaço, de computador, etc. E vai ser mais uma pessoa para ser gerenciada ali dentro, nos processos de avaliação de desempenho e uma série de outros processos dentro da empresa. Então isso aumenta a simples presença dessa pessoa, gera custos diretos, gera custos indiretos, gera perda de foco durante o processo de contratação e gera um aumento da complexidade do sistema como um todo. Uma segunda coisa que existe, a entrada de uma nova pessoa é sempre um risco. Você tem um risco de adaptação daquela pessoa, você tem um esforço, você tem um custo onboarding dessa pessoa, de trazer essa pessoa para dentro do time e colocar ela ao par de tudo que está acontecendo dentro da empresa, todos os processos, todas as relações, etc. e tal, e não há garantia nenhuma de que vai haver uma adaptação à cultura da empresa e à forma de trabalho daquela equipe. Então existe um risco embutido e existe um risco de descontinuidade, de você modificar um processo, modificar relações para colocar uma nova pessoa para fazer aquilo e eventualmente aquela pessoa não dá certo e você ter que fazer isso novamente e repetir esse processo. E por último, tem um ponto que eu acho que talvez seja até o mais importante, que pode ser muito injusto. Trazer uma nova pessoa para a equipe pode dar uma sensação inicial de alívio pela capacidade de absorver um volume maior de trabalho e todo mundo vai sair do nível de estresse máximo para um estresse tolerável. Mas isso não quer dizer que as pessoas estão sendo utilizadas da melhor maneira possível. E a pessoa cujo trabalho não está sendo reconhecido e a pessoa que não está tendo oportunidade de trabalhar nas coisas que fazem sentido ela estar trabalhando, vai se desmotivar com o tempo. Trazer pessoas pode ser uma maneira de você ocultar um problema maior, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Então a primeira coisa para você considerar é o entendimento do volume de demanda que você tem dentro da sua área e como essa demanda é alocada para as pessoas. Isso é uma coisa que você provavelmente vai ficar surpreso, embora como gestor a gente esteja próximo das áreas, próximo da equipe, dê visibilidade para todo o trabalho que está acontecendo dentro da sua área e de fato entender quais são as tarefas que cada pessoa está envolvida, você provavelmente vai ficar surpreso com o volume de coisas que você imagina que ocorrem uma vez perdida e que acontecem com frequência e do tempo que essas coisas consomem dentro da sua equipe. Então, trazer à luz todo o volume de demanda e todas as tarefas que são realizadas dentro da equipe. E esse é um ponto importante, porque tem demandas piratas e demandas que a gente finge que não existe. Então você provavelmente tem um controle sobre as demandas que chegam de clientes ou de outros departamentos ou de outras áreas, mas talvez não tenha tanta clareza sobre as demandas recorrentes dentro da empresa, processos burocráticos que precisam ser realizados, interações com outras áreas dentro da empresa, com administrativo, com RH,
com outras coisas, que muitas vezes a área termina absorvendo ou termina gastando tempo, como eu até mencionei antes, há envolvimento em processo de recrutamento e seleção, projetos, clientes, etc., de outras áreas e uma série de outras coisas. Então existe uma camada de demanda que você provavelmente está controlando. E existem outras camadas de demanda dentro da empresa que muitas vezes elas ficam abaixo do radar. E elas consomem tempo e elas consomem recursos da mesma forma, elas diminuem a sua capacidade de entrega. Então a primeira coisa é ter clareza sobre todo o volume de trabalho que é realizado dentro da sua equipe. A segunda coisa é colocar um olhar crítico em cima disso, que é todo esse trabalho, ele de fato precisa ser feito pela minha equipe ou eu estou absorvendo o trabalho de outras áreas? E dentro desse trabalho esse trabalho precisa ser realizado por essas pessoas específicas ou tem partes desse trabalho que poderiam ser realizados, que necessariamente precisam ser realizados por uma pessoa e outras partes desse trabalho que são mais, vamos dizer, comuns e podem ser feitas por uma quantidade, talvez por todas as pessoas ou por um número maior de pessoas dentro da equipe. Provavelmente você tem recursos dentro da sua equipe que são especializados e que são caros e que são de difícil contratação e que não necessariamente estão fazendo as tarefas para as quais eles são especializados. Ele pode estar gastando tempo em tarefas que poderiam ser feitas por outras pessoas. Então você pode dar a oportunidade de outras pessoas se desenvolverem dentro da área, absorvendo tarefas que são feitas por essa pessoa, mas que ela também poderia fazer. E isso provavelmente a pessoa vai ficar muito mais motivada fazendo um trabalho para o qual ela se desenvolveu, e que provavelmente é o campo de interesse dela, enquanto ao mesmo tempo você está dando oportunidade para que pessoas mais júniores cresçam e façam trabalhos mais relevantes e tenham chance de aparecer e criar valor dentro da empresa. E talvez até com isso você perceba que o perfil da pessoa que você precisa contratar talvez seja muito diferente. Então se eu estava pensando em contratar mais uma pessoa especializada e cara, e eventualmente você está utilizando mal essas pessoas, eventualmente até reconhecendo mal essas pessoas, eventualmente desmotivando essas pessoas, envolvendo elas em coisas que talvez já não sejam mais interessantes para ela estar fazendo. E o perfil de pessoa que você precisa contratar é um tipo de pessoa que você vai poder desenvolver, que vai custar menos, que vai ser mais maleável para absorver a cultura da sua empresa e que eventualmente vai ter uma chance de sucesso maior. Então a gente falou sobre o entendimento do perfil das demandas e da alocação dessas demandas para as pessoas. Mas existe uma outra coisa que é igualmente importante, que é o fluxo de trabalho. O ponto que eu quero trazer é principalmente as idas e vindas, as interrupções e o tempo que as coisas ficam paradas. O retrabalho existe, mas ele precisa ser controlado. Você precisa entender qual que é o volume em que ele ocorre dentro da sua empresa e dentro da sua área e precisa entender quais as razões que fazem com que aquilo ocorra. Então muitas vezes você pode estar tendo que contratar mais pessoas porque você tem um grande volume de retrabalho dentro da sua área e a solução disso não é mais gente, é uma melhor comunicação com o cliente ou com outras áreas dentro da empresa. Esse tipo de situação é extremamente comum e é por isso que eu estou falando dela. E outro ponto que também é comum são aprovações. Às vezes você consegue mandar uma coisa para aprovação e efetivamente iniciar outra e não voltar mais naquilo. Mas muito mais comumente esses períodos em aprovação eles viram quase que um limbo. A pessoa nem consegue fazer a entrega, nem consegue iniciar uma outra tarefa, pelo menos não com o foco e a dedicação que ela estaria se aquele assunto tivesse encerrado. Então, assim como você tem a necessidade do controle de refação, você tem a necessidade de controle de aprovação e de fluxo de trabalho. E por último, tem uma dimensão que muitas vezes a gente esquece, que é a dimensão do tempo. E eu quero trazer essa discussão sobre a ideia tanto do tempo decorrido quanto do tempo investido. Então o tempo decorrido é essa história de quanto tempo as coisas ficam no limbo, quanto tempo fica em retrabalho, quanto tempo fica em aprovação. E a outra coisa é o tempo investido, que é quanto tempo efetivamente uma pessoa gasta dedicada a fazer aquilo. E esse ponto é extremamente importante, mas só é viável de ser feito em empresas que já têm alguma cultura de mensuração de tempo. Então, empresas de serviço, em geral, já trabalham com timesheet,
e conseguem usufruir disso e extrair valor disso de uma forma bastante poderosa e produtiva. O entendimento de quanto tempo é gasto em refação te dá uma ideia mais clara do custo que isso tem e dá senso de urgência para que esse problema seja resolvido. A mesma coisa em relação ao que eu falei antes sobre o tempo gasto nas atividades que são específicas da função daquela pessoa, e que está de certa forma ligado até o mapa de competências que aquela pessoa tem e que a área demanda em função do tipo de trabalho que ela realiza. Entender que uma pessoa gasta menos de 30% do tempo dela fazendo atividades específicas da formação dela, que só elas podem fazer, te dá uma visão muito mais material, é muito mais tangível quando você traduz isso em horas e traduz as horas em dinheiro. Vai ser muito mais fácil você vender dentro da sua organização a necessidade de reestruturar um processo ou de redistribuir demandas ou até de passar a utilizar um tipo de ferramenta como o Runhunit. No Runhunit, o controle de tempo no processo, o tempo por etapa, que vai ser necessário para que você consiga ter esse entendimento dos limbos dentro da área, ele é feito de uma maneira simples e fácil. Basicamente você tem as colunas, os cards e à medida que você vai arrastando o sistema computa tudo sozinho, então não tem nenhum esforço adicional feito. E para empresas que já têm a cultura de timesheet, o Runhunit tem o Play, que vai permitir que você tenha um entendimento profundo do tempo investido e dos custos investidos nas tarefas, projetos e clientes e tipos de tarefa, que é 10 vezes mais simples e mais fácil do que você preencher o timesheet manualmente de cabeça depois do ocorrido e ainda ter que colocar gente em cima para ficar cobrando todas as pessoas de manter isso atualizado. No Runhunit, você tem uma visibilidade muito clara sobre as tarefas, os projetos e processos. Isso fica visível para você dentro de um Kanban, ou seja, de um quadro com colunas. E à medida que você pega esses cards e vai arrastando, o sistema vai computando sozinho quanto tempo eles ficaram em cada uma daquelas etapas. Isso vai te dar uma visão bastante clara sobre o lead time e sobre o cycle time, ou seja, sobre o tempo que você demora entre as etapas e o tempo que você demora desde a abertura de uma tarefa até a entrega final dessa tarefa. E isso tudo sem esforço adicional nenhum, só de arrastar. Dentro do Runhunit você tem relatórios automáticos sobre o preenchimento das horas e sobre a utilização dessas horas. E isso vai te dar uma clareza muito maior sobre as oportunidades que você tem de otimizar os seus processos dentro da empresa, o que talvez seja uma solução muito melhor do que contratar mais gente. Pense nisso. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês no nosso canal. Nos sigam nas redes e até a próxima.